Professora Thelma, você colocou uma questão aqui que eu até fiz questão de tomar nota sobre os termos ganhou, né? O humano na sua evolução ganhou, né, essa estrutura onde a linguagem se desenvolve e que a linguagem está localizada em algum lugar interno da mente. Agora veja, teria algumas questões a ser colocadas aí, e eu queria entender como é que vocês pensam esses pontos, porque se tratando de ciência, a gente precisa ter um ponto de partida seguro, né? Até porque é um problema até epistemológico a gente falar sobre consequências sem ter boas compreensões das causas. E nesse aspecto, para que a gente consiga afirmar sobre, temos que partir de um pressuposto seguro. Nesse sentido, a impressão que fica, né, colocando esses termos de ganhou em algum lugar interno, parece que é um pressuposto bastante especulativo do que é que venha ser ou como é que essa linguagem se origina, né? Como é que ela se coloca à mostra. Nesse sentido, como é que vocês pensam essa questão? Porque, ok, a linguagem existe. Como é que ela surge? De onde ela vem? Aonde ela está? Né? São questões que para vocês têm importância, não têm? E parece ter, porque como Chomsky ele vai tratar da linguagem numa questão mais mentalista, mais interna, parece que é um ponto de partida significante para ele, né, ter essa estrutura muito bem demarcada para dizer, parto daqui para. Nesse aspecto, como é que você pensa essa questão? Bom, o ganhar é mais ou menos, eu fui bem pouco técnica, né, para as pessoas entenderem, mas no boom da evolução, e aí quando você me pergunta assim, eu vou começar exatamente pela sua questão, surge, como é que a linguagem surge? Essa é uma questão ainda sem solução, a gente tem várias especulações sobre isso. Então, a linguagem pode ter surgido há 50 mil anos, há meio milhão de anos, e aí depende de cada proposta na ciência, ela vai se basear em algum aspecto inato do ser humano, porque não é só como Chomsky propõe a linguagem, a gente tem outros aspectos inatos. Então, se você pensar, por exemplo, na questão que para a gente produzir linguagem, embora para a gente pareça fácil, a gente faz um esforço hercúleo de respiração para produzir um som. São muitos órgãos, pulmão, e por aí vai para o órgão pulmão que está envolvido na respiração, a questão da glote, a língua, os dentes, né? Tudo isso a gente move, né? Faz um esforço hercúleo de controle sobre o nosso sistema motor respiratório para a gente conseguir produzir um sistema vocal, né? E aí, se a gente olha para os nossos antepassados, a gente vai ver, por exemplo, se a gente remontar 600 mil anos, que é quando o Neandertal, né, o Homo erectus, ele vai ter o quê? Ele vai ter esse hominídeo, né, ele vai ter uma coluna mais, o Neandertal, uma coluna mais segura, né? Vai ter uma medula óssea mais espessa, e aí provavelmente ele já tinha um controle maior sobre o corpo, sobre o sistema motor que vai estar envolvido com a questão da linguagem, porque parece que o sistema está todo entrelaçado. Então, por isso que o Chomsky vai dizer, não pode ser só externo, tem que ter algo interno que conduza a isso, até por causa da rapidez com que a gente aprende uma linguagem. Uma criança por volta de 3 anos, ela já domina a gramática tranquilamente. Mas se você vai mais adiante, 1 milhão de anos, e você vai lá para o Homo erectus, ele ainda não tinha. Então, a questão é, se essa hipótese de que o sistema motor precisa estar bem coordenado para a gente produzir, porque tem aí um gap que é entre o que a gente, com a compreensão da linguagem e a produção. O que a gente sabe é que a criança, olhando para os bebês, e a gente precisa entender o cérebro dos bebês para poder entender a questão da linguagem, eles compreendem linguagem primeiro do que produzem. Porque o sistema motor deles ainda não está totalmente formado, então eles não conseguem produzir. Mas você consegue falar para uma criança, para pegar uma criança de 2 anos, vá, fique ali sentada e me espere. Ela faz exatamente isso. Agora, se você pedir para ela reproduzir isso, ela não vai conseguir. Em termos de linguagem, fala com uma série de estruturas sintáticas que ela vai ganhando aos poucos até ela conseguir chegar lá. Então, quando você me pergunta assim, quando surge a linguagem, existem várias hipóteses, inclusive existe hipótese, e aí a gente retoma o Homo erectus, de que provavelmente essa especialização do cérebro, o cérebro foi ficando cada vez mais especializado, que é uma proposta de uma neurocientista que trabalhava no Brasil, mas hoje está nos Estados Unidos,
que é a Suzana Herculano, que ela vai dizer, ela era da UFRJ, ela vai dizer, olha, a minha hipótese é que provavelmente tudo começou, essa evolução cerebral, que provavelmente culminou também na questão da linguagem, começou quando o homem produziu fogo. Quando ele produziu fogo, eu acho interessantíssima a hipótese dela, ele já não tinha mais aquela necessidade de caçar, porque se você come um alimento cru, ele é processado mais rapidamente. Um alimento cozido, ele mente. O cérebro odeia a ociosidade, odeia a rotina, né? E aí, o que aconteceu? Ele ficava lá, em vez de ficar, ter que caçar o tempo todo para comer, ele ficava 3, 4 horas lá no relax. Isso foi fazendo com que o homem fosse procurando outras coisas, o cérebro fosse procurando, talvez, não sei se esse é o termo melhor, outras atividades para não ficar ocioso. E talvez aí a nossa especialização foi aumentando. A questão é, com essa especialização, a gente também pode dizer que veio linguagem. Se a gente pensar quando o homem surge na Terra, a gente vai remontar lá à África. Pode ser que aqueles africanos, né, que de lá saiu a humanidade, já tivessem uma espécie de linguagem. A questão aí é, mas por que eles não produziam? Será que eles já conseguiam se entender? Porque quando ela falou, a gente consegue se comunicar por gestos e tal. E hoje a gente sabe que é uma outra questão, é que às vezes gestos também são segmentos fônicos, são segmentos linguísticos, tá? E as línguas de sinais, que é uma outra questão. Quando surgiu a língua de sinais e quando surgiram as línguas orais? A questão é, há cientistas que vão defender, podem ter surgido ao mesmo tempo, porque o tempo todo, eu estou aqui usando linguagem o tempo todo para te explicar e estou movendo as mãos, estou mexendo o olho. Então, será que naquela época também isso surgiu? Então, essa é uma grande questão. Então, até uns pesquisadores que dizem assim, eu vou citar nomes para não correr o risco de errar, mas dizem assim, olha, a gente entender o Big Bang da física foi mais fácil do que entender o Big Bang humano. Porque justamente isso, porque a gente tem que voltar aos nossos antepassados, e tem uma grande questão na ciência, como você falou, tem que ter evidências. Quanto de humanos sobraram? Quantos se foram e a gente não consegue analisar o crânio, a estrutura motora? Então, esses buracos, né, esses gaps que ficam, talvez por isso a ciência ainda não tenha conseguido, por mais que tenha avançado, não tenha avançado tanto. E aí os pesquisadores dizem assim, para a gente entender a linguagem humana, a gente tem que conseguir entender o cérebro. E o cérebro é uma máquina tão poderosa que a gente conhece muito pouco sobre ele. E aí, quando ela fala do Skinner, a contraposição do Chomsky com o Skinner foi exatamente isso. Ele mudou o foco de observação da linguagem. Todo mundo ficava na questão da produção, que ele chama de língua desse produto que a gente ouve, tá? E por uma questão óbvia, a gente não tem acesso às propriedades que vêm antes, né? Se você perguntar para uma pessoa, como é que você aprende a falar? A criancinha vai dizer, observo meu pai. Claro que os pais têm um peso, mas não só são os pais. A grande questão é como é que ele sistematiza toda a informação que ele recebe, né? E aí a questão do Chomsky tem que haver algo interno, né, que facilite esse aprendizado. Até porque quando você olha uma criança, observa uma criança aprendendo, né, é muito rápido, 3 anos, é um sistema muito complexo para você aprender em 3 anos, e assim, com uma eficácia. Aí eu ouvia uma psicolinguista dizendo esses dias, eu estava assistindo esse documentário, depois eu dou o nome do documentário se as pessoas quiserem assistir, ela dizia assim, como foi que eu me interessei por linguagem? Estava na piscina, tinha um grupo de crianças jogando bola. Daqui a pouco aparece uma menina de 3 anos, indignada, porque não deixaram ela brincar. E ela começou a dizer para a mãe, da indignação dela, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que gramática perfeita dessa menina com 3 anos, ela conseguia argumentar, e ela falou, como é que pode? Então ela passou a tentar investigar essa habilidade, né, que na verdade não é habilidade, essa competência que o ser humano tem para usar tão perfeitamente a linguagem. Nós humanos conhecemos a linguagem, falantes nativos ou falantes das línguas orais, a língua como qualquer outro. Não tem nenhum gramático, nenhum pesquisador que saiba tanto sobre linguagem quanto a gente. Então, e o Chomsky diz, olha, não pode ser só um comportamento verbal no sentido de que você aplica, claro que você tem hipóteses e erros, né? Em tudo que a gente, aprendizado inato que a gente tem, se a gente começa a andar, o bebê cai, levanta, cai de novo, engatinha, arrasta a barriga, eles vão testando. Com a linguagem é a mesma coisa. Acontece que tem um aspecto muito crucial da linguagem que não pode ser
nem para repetição. Repetição serve para outras coisas. A neurociência mostra isso hoje. Mas a questão é a nossa capacidade criativa. Esse algoritmo da criatividade é tão complexo na linguagem e tão poderoso que os cientistas das ciências, da inteligência artificial, não têm sucesso em reproduzir esse algoritmo. Porque sempre imagine, e como é que se fosse só por repetição, por analogia, como que a criança consegue produzir sentenças que nunca foram ouvidas? Só para deixar um exemplo bem claro para o público, eu gosto sempre de contar histórias, que eu sempre estou, se é coisa de linguista que trabalha com questão, eu fico observando crianças. Então, eu estava conversando outro dia com meu sobrinho, ele hoje já tem 16 anos, e ele queria assistir aquele filme dos pinguins. Existe o documentário Rap Fitness, o documentário e o filme. Eu errei na locadora e peguei o documentário. E botei. Aquele existe o vídeo, né? Tudo bonitinho ali. Não, tia, não é esse não. Eu digo, como que não é, menina? É esse sim. Não, os pinguins não falam. Aí eu voltei na locadora, a sorte que era embaixo da minha casa. Troquei o filme. Aí ele ficou chateado. Achando que tia, eu não quis. Esse não. Eu digo, você não quis, não. Eu quiso, sim. Quiso. Uhum. Quem é o ser humano falante de português que produz quiso? Aí tem outra pérola dele. Não, você deu sim a ele. Eu não di, não. Quem é? Então, o Chomsky que vai se basear exatamente nessas construções. Aí tem a da minha filha, que ela não queria ir no banco de trás, ela nunca tinha ido no banco da frente, ela tinha 3 anos. Eu digo, Luísa, você nunca foi no banco da frente. Eu sim. Se você olhar, do ponto de vista morfológico, você tem passado com um morfema bonitinho ali. Só que eles não ouvem isso e eles são capazes de produzir esses tipos de sentença. Então, o grande questionamento do Chomsky é como que o ser humano consegue produzir sentenças que ele nunca ouviu antes. Então, a base é, e num tempo tão rápido, porque se você olhar 3 anos é muito tempo, é muito pouco tempo para a gente dominar um sistema. Ó, se você pegar os cientistas que estão tentando entender a linguagem, quantos anos? A gente remonta a Aristóteles, e já se perguntava como que a gente conseguia entender uma sentença do tipo, João comeu feijão. Né? Então, é muito tempo, é muito pouco tempo para uma criança ter uma habilidade tão grande. Então, para o Chomsky, acontece que a arquitetura da linguagem, que ele vai chamar o órgão da linguagem, que ele vai chamar de faculdade da linguagem, está em algum lugar do nosso cérebro, e aí as pessoas abrem o cérebro, mas não tem não, está espalhado, não tem que ter lá um carocinho de feijão, sei lá, para mostrar. E essa faculdade da linguagem entra em contato com a experiência linguística e aí você desenvolve linguagem. Né? Então, tem um aparato biológico que sustenta, assim como você tem, ela falou aqui da circulação sanguínea, não foi, acho que foi isso, não foi quando você estava dando o Skinner. Então, quando você tem, você tem um aparato inato para andar, né, para mastigar, né, e outras tantas coisas, na questão da linguagem, ela é um órgão biológico, faz parte da herança genética do homem. Então, quando eu falei ganhou, muito de brincadeira, o homem herdou, com a especialização cerebral, o homem acabou herdando essa capacidade, né, o cérebro dele foi moldado, e acabou herdando essa capacidade de ter essa faculdade da linguagem, que interage com o sistema linguístico exterior e consegue produzir uma gramática. Tanto é que se você colocar, hoje eu estava nesse documentário também, o cara está falando, olha, a minha curiosidade era, se for para você ter uma ideia, a sintaxe da nossa língua, ela é tão complexa quanto o nosso sistema visual. E aí, pensando nesses outros sistemas que interagem, ele falou assim, a minha curiosidade era saber como que as pessoas identificam rostos. Porque, olha a história que a gente não pensa muito a respeito. Ele é um chinês, né, e foi para os Estados Unidos. E ele disse que viveu toda a vida dele numa comunidade chinesa e nunca viu nenhum estrangeiro. Quando ele chegou na China, nos Estados Unidos, para ele todo mundo era igual. Ele não conseguia diferenciar. Todo mundo era igual. E ele ficou louco, porque ele falou, gente, como é que é isso? E aí ele resolveu estudar isso. Então, quando será que os bebês conseguem identificar rosto? Para o bebê abrir o olho, é mais do que difícil do que a gente fazer pesquisa em linguagem. É uma capacidade, assim, fantástica. E aí ele começou a estudar os bebês e ele percebeu que aos 3 meses de idade, qual foi o experimento? Um colega dele resolveu, porque o bebê sempre ele tem atração por rostos humanos, é natural, porque é o que ele vê, né? E ele começa a se especializar nesse rosto. Mas a pesquisa muito louca que ele diz do amigo dele era assim, eu quero saber se o bebê consegue distinguir rosto de macacos. Porque quando você olha para um macaco,
Macaco é tudo igual, né? Se você pega um mico, qualquer gorila, você olha, você não consegue identificar as especializações, quem é quem. E fez experimentos com bebês de 3 meses. Os bebês conseguem. Eles olham para os macacos e conseguem distinguir cada rosto de macaco. Só que o que é que vai acontecendo? Eles vão crescendo e por volta de 1 ano de idade, eles perdem essa capacidade. Eles vão tendo cada vez mais contato com a mãe, com rostos familiares, e ele perde essa capacidade. Ele até brinca. É bom para os bebês, mas é péssimo para os macacos. E isso na neurociência, na neurociência a gente chama de poda, ou seja, você tem uma sinapse que é construída, e se você deixa, e você vai. A sinapse que cada vez mais vai sendo fortalecida para identificar rostos humanos, a sinapse que distinguia diferenças, né, no caso do macaco, ela vai diminuindo. E aí o cérebro vai lá e poda. Quer dizer, se você não usa, ele poda, entendeu?